pessoal, estamos aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Então, desde já eu já peço você para compartilhar esse vídeo, deixar seu like, deixe os seus comentários aí no vídeo. Compartilhe mesmo, compartilhe com amigos, familiares, para que a gente, através desse trabalho, através desses vídeos, eu tenho pedido muito a Deus que essas mensagens possam falar com vocês, falar conosco, de alguma forma, nos dando uma direção. Então compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, de acionar o sininho. Então vamos aqui para a palavra de Deus. Estava meditando essa semana lá em Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o 32, que fala sobre a parábola dos dois filhos. E eu lendo este texto, eu estava pensando muito sobre a nossa vontade. Eu tenho observado ao decorrer desses dias, comecei a observar que as pessoas andam frustradas por causa de alguma coisa que elas não conquistaram ou não conseguiram alcançar. E mediante a isso eu vim orando e Deus me deu essa palavra, porque muitas das vezes queremos dar desculpa para tudo ou colocar a culpa em alguém ou em alguma situação. Mas às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos e ver quais atitudes que estamos tomando, qual forma que estamos vivenciando ou levando a nossa vida, o nosso dia a dia. E lendo este texto, Deus falou muito comigo e eu espero também que possa falar com você. Vamos aqui para o texto, Mateus 21, do versículo 28 em diante. A parábola dos dois filhos. Olha o que está escrito. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer? Então aqui, esse texto bíblico ilustra dois filhos. Um senhor que tinha uma vinha, tirava o seu sustento, tinha dois filhos. E chegando ao primeiro filho, ele o perguntou se ele iria trabalhar na vinha, se ele iria trabalhar com ele. Porém o primeiro filho disse: Não, eu não vou. Mas depois, se arrependendo, ele foi. O que eu aprendo? O que a palavra nos ilustra, nos mostra aqui? Muitas das vezes, nós temos vontade de praticar um esporte, fazer uma academia. Temos vontade de fazer uma faculdade. Temos vontade de abrir o nosso próprio negócio. Mas, como este filho aqui, a vontade dele era não ir trabalhar na vinha.
mas depois se arrependendo, ele foi. E eu vejo que muitos de nós hoje nos encontramos frustrados por causa disso. Nós temos que tomar um certo cuidado com as nossas vontades, porque muitas das vezes temos até boas vontades, mas ao final parece que essa vontade ela é uma vontade momentânea. Na hora mesmo de agir, de tomar uma atitude, colocar isso em prática, em ação, aí nós recuamos. E aí às vezes nós ficamos frustrados. Poxa, perdi 5 anos aí, poderia ter feito uma faculdade, poderia ter minha própria empresa. Enfim, nós temos metas, nós até sonhamos, desejamos, temos vontade de conquistar, de ter algo bom, algo maior, mas muitas das vezes nós deixamos que a nossa vontade se esfrie e nós não colocamos ela em prática. Este primeiro filho, a vontade dele era não ir trabalhar na vinha, mas ele fez algo além da sua vontade. Ele fez algo contra a sua vontade. Porque se nós esperarmos que a nossa vontade chegue para a gente fazer algo, para a gente praticar alguma coisa, nós iremos cair talvez num engano. Nós iríamos ficar frustrados, como eu tenho visto algumas pessoas, que muitas das vezes elas se programam, elas têm esta vontade, mas elas esperam as coisas tudo de bandeja ou mão beijada. Elas esperam as coisas acontecerem no estalar de dedos. E não é assim. Nem na nossa vida secular, nem na nossa caminhada com Deus. Se a gente não tornar a nossa vontade em ação, nós não iremos sair de lugar algum. Nós iremos sempre ficar na mesma posição, no mesmo lugar. Como por exemplo, se você quer praticar uma academia, chega do seu serviço, cansado, foi um dia exaustivo. Se você deixar aquela vontade instantânea, momentânea e não trazê-la para a prática, não agir, você vai chegar em casa e não vai ir para a academia. Aí você já vai começar a ligar: eu estou cansado, é isso, ou é aquilo. Então, não deixe os seus sonhos, os seus objetivos, as suas vontades ficam apenas nesse estágio da vontade. Faça com que isso torne uma ação. Busca ter força para continuar, para fazer aquilo talvez que não seja nem a sua vontade. Como este filho. Aqui ele ilustra que a vontade dele era permanecer em casa. Ele não queria ir para a vinha, mas ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do pai dele. Nós precisamos fazer. Abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E qual é a vontade de Deus? É que nós estejamos todos reunidos junto a Ele, buscando a presença dEle. Lá em Romanos, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, você acha que Deus, por mais que você abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, você acha que você vai levar uma vida frustrada? Talvez você está frustrado porque você quer que as coisas aconteçam de um estalar de dedos, como eu já falei. Mas da mesma forma que você entra no primeiro ano e passa pelo segundo, terceiro, até você chegar à faculdade, é um caminho. Da mesma forma é com Deus. Você também tem que buscá-lo. Você tem que começar a abrir mão das suas vontades
Porque talvez você está tendo uma vida frustrada, talvez as coisas não estão dando certo para você, é porque você está querendo fazer as suas vontades, mas deixando Deus, deixando o Pai, Jesus Cristo, de lado. Talvez o que precisamos para nós é chegar até Deus e perguntar a Ele: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Talvez uma coisa simples, mas nós nunca fizemos isso. Se você tem alguma coisa para consertar, talvez hoje pela manhã, quando você saiu para ir trabalhar, talvez você saiu aborrecido, brigado com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos. Você, filho, talvez saiu para a sua escola, não disse para seus pais que você o ama. Eu não sei, talvez tenha algo que nós temos que abrir mão da nossa vontade e fazer o que é certo. Porque a vontade do Pai, ela é certa, porque ela nos direciona para algo maior. Ela nos direciona para o céu, para algo que vai trazer paz ao nosso coração. E talvez você, que quanto tempo você não tira alguns minutos do seu tempo para uma leitura bíblica, ou para orar a Deus, ter uma comunhão, uma conversa com Ele. E aí a gente vai levando o nosso dia a dia, as coisas, com a força do nosso braço. Mas não. O próprio Jesus, lá em João 6,38, ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, ele, quando ele estava a ponto de ser preso para levá-lo mais tarde para a cruz, ele chegou para o Senhor em oração e disse: Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, ele veio nessa terra, abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. Que isso se encaixa aqui. Muitos de nós temos tempo para tudo, temos muitas vontades, mas qual está sendo as nossas vontades? Se elas são boas, por que talvez nós não estamos conquistando aquilo que almejamos? Se a nossa vontade é boa, então coloque ela em ação. Se uma pessoa te convidou para ir até uma igreja, vá. Não deixe ficar só na vontade. Ah, mas eu estou cansado. Meu trabalho hoje foi exaustivo. Mas vá, se esforce. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado por esforço. Então, meu irmão, não seja como este outro filho, que a princípio ele falou o que o pai queria ouvir. Não, sim, Senhor, eu irei para a vinha, mas ao fim ele não foi. Então, que nós possamos aprender com esta passagem, com esses dois jovens, a nos se posicionar diante de Deus, para que possamos conquistar paz, para que possamos conquistar algo maior nas nossas vidas. Talvez você tenha um ministério, talvez você já chegou a um nível, talvez você diga assim para mim: não, mas para mim tá tranquilo, eu tenho uma vida financeira boa, eu tenho os meus filhos bem educados, todos estudados, bacana. Mas, e com relação a você e Deus? Eu não creio que nós viemos neste mundo só por passar, mas eu creio que Deus tem algo maior, tanto para mim como para você que está vendo esse vídeo. Deus te fez para vencer, mas muitas das vezes nós queremos deixar Deus para segundo, terceiro plano. Talvez nós
com esse mundo de informação, redes sociais, internet, nós acabamos nos descontrolando, não organizando o nosso tempo e nos deixamos nos levar pelas nossas vontades. É ver um vídeo, é conversar com uma pessoa pelo WhatsApp, Facebook. Mas por que nós não deixamos primeiro a nossa vontade para fazer a vontade do Pai? Porque eu creio que nós iremos conseguir conciliar tudo isso e no final a recompensa é grande, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus nos ama a ponto de ter dado o seu Filho unigênito por nós, com um preço muito alto, porque Ele tinha certeza que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia e depois iria para a glória, para sentar ao lado do Pai, mas porque Ele foi obediente e fez a vontade do Pai, como este filho, este primeiro filho. Aqui temos exemplos claros entre um e outro. Um abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. O outro teve até uma vontade que a princípio agradava ao Pai, mas depois não cumpriu aquilo. E eu e você, como que estamos? Então, que nós possamos meditar um pouco, ver que atitude que nós estamos tomando, a forma com que estamos agindo, se realmente estamos abrindo mão de algo único para nós, em prol a mais pessoas ou em prol a Deus, ou estamos apenas fazendo aquilo que é agradável aos nossos olhos. Mas não se esqueça que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justo, Ele é justiça. Jesus perguntou a eles, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. E eu e você, estamos fazendo a vontade do Pai? Estamos realmente sabendo colocar, sendo ela uma vontade boa, em ação? Ou deixando, às vezes, nossa vontade não é boa fazer? Ou estamos deixando uma vontade não boa nos dominar a ponto de não buscarmos a Deus e não fazer a vontade de Deus? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Espero que esse vídeo possa, de alguma forma, falar ao teu coração. E não se esqueça, jamais, que Deus te ama. Ele quer o melhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer apenas que você demonstre a Ele que você também o ama e que você abre mão da sua vontade para fazer a vontade dEle. Porque, como eu disse, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, que Deus te abençoe. Não deixe de buscá-lo. Busque, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Um forte abraço. Fiquem com Deus.